Ela não sabia, mas havia sido esculpida como armadilha, e ele, o primeiro a perceber, não fugiu. Escreveu com raiva, com desprezo, com algo que ninguém hoje ousa carregar, um espelho sem moldura. A mulher foi o segundo erro de Deus. Não é acusação, é cirurgicamente uma tese, e atrás dessa lâmina um nome emerge: Schopenhauer, um homem que não se protegeu das ideias mais perigosas porque sabia que ignorá-las era ser devorado por elas em silêncio. Não buscava conforto, nem redenção. Sua mente era um templo de frieza, onde o romantismo morria antes de nascer. O amor para ele era um disfarce, e a mulher, o veículo mais eficaz da natureza para perpetuar a ilusão. A vontade não é afeto, dizia. É impulso cego, sobrevivência brutal, pulsão crua. Um motor que não pergunta, só arrasta. E quando ele olhava para ela, não via beleza nem doçura, via o disfarce mais engenhoso da biologia. Schopenhauer via nas mulheres o reflexo da vontade bruta, o instinto da reprodução travestido de paixão, o cuidado como isca, a ternura como armamento. Ele não odiava, ele decifrava, e o que descobria era tão doloroso que precisou ser escrito para não apodrecer na alma, porque toda mulher, segundo ele, carrega em si um teatro de urgências que o homem, se não estiver lúcido, confunde com afeto, mas é só o ciclo eterno da vida fingindo poesia para continuar existindo. Esse olhar não é comum, nem confortável, mas ele reverbera ainda hoje em homens que se veem presos a desejos que não entendem, que amam e odeiam a mesma figura, que se entregam e depois se sentem traídos, não por ela, mas por algo mais profundo. Porque Schopenhauer não falava da mulher como pessoa, ele falava da mulher como símbolo, e o símbolo era claro, a vontade disfarçada de sonho. Um jogo onde o prêmio é a continuidade da espécie e a moeda é o engano emocional. Agora você está aqui, lendo isso, sentindo o peso. O espelho não mostra o que queremos ver, mostra o que tentamos evitar. E Schopenhauer, esse mensageiro seco do abismo, nos entrega uma pergunta impossível de ignorar. Até que ponto o que sentimos é nosso? Ou é apenas o sussurro da vida usando nosso corpo como ponte para o próximo nascimento? Agora vem o corte que sangra sem ferida visível. Schopenhauer não acreditava que você ama por escolha, nem que sonha por desejo próprio. Para ele, tudo de que você sente é ferramenta de algo maior e indiferente. A vontade, aquela mesma força cega que não pergunta, não consola, só empurra. Você acha que decide sua profissão, escolhe sua parceira, traça sua rota? Não. Você apenas cumpre uma coreografia primitiva, e o que chamamos de emoção é só o truque que nos mantém dançando. Até o que há de mais nobre, o amor, o desejo, o anseio por sentido, são apenas cordas invisíveis puxadas por esse impulso cego. O que você sente por ela, o que você acha que escolheu, já estava programado. Você não é o autor, é o instrumento. E o palco da sua vida talvez seja apenas um espelho embaçado que você se recusa a limpar, porque limpar revelaria que nunca esteve no controle. É nesse abismo que Schopenhauer finca os pés e começa a girar a lâmina mais afiada. Homens e mulheres não são sujeitos, são meios, são engrenagens. O desejo não é poesia, é impulso de manutenção. A ternura não é afeto, é estratégia de perpetuação, e quando você entende que a vida não quer sua alegria, só sua continuidade, tudo o que parecia belo começa a ruir, e o que antes era escolha, revela-se cárcere. Você nunca estará satisfeito, nunca, e não é culpa sua, nem falha dela. É o motor funcionando. A vontade faz você querer. Depois de conquistar, ela apaga o brilho, e então faz você desejar de novo. A felicidade não é um destino, é um intervalo entre a fome e o tédio, e esse pêndulo é a máquina mais cruel já inventada, porque finge liberdade, finge que você pode parar, mas não pode. Quando você deseja, sofre. Quando conquista, cansa, e então deseja de novo, e a vida segue. Não por você, mas apesar de você. A vontade só quer movimento, nunca plenitude. Ela vive em sua amígdala, no estômago, na pele que arrepia por alguém. Vive em você, mas não é você. E quando se trata de amor, ela disfarça. Faz parecer entrega, mas é captura. Faz parecer escolha, mas é trilho. Agora imagine isso dentro de um relacionamento. Ela, sem saber, ativa em você o ciclo. Você, sem notar, responde com a programação. E ambos acreditam que estão amando,
mas estão apenas alimentando a engrenagem. Um deseja, o outro deseja ser desejado. Um foge do tédio, o outro teme o abandono. E assim dançam, achando que estão vivendo. Você acha que está amando, que encontrou alguém diferente, que agora vai dar certo. Mas a paixão vira rotina, o encanto vira crítica, e o desejo escapa. Você olha para fora, e de novo acha que é você que quer, que é você que sente, mas é a vontade, operando em silêncio. Ela não quer que você fique, quer que você continue, porque quem para, desperta. Entender isso é como arrancar a própria pele, mas revela o que ninguém gosta de admitir. O prazer que some não é falha do amor, é plano da engrenagem, e aqui Schopenhauer vira bisturi. Ele diz que a mulher não é apenas mulher, é o canal mais direto dessa vontade, não porque seja má, não porque escolha ser assim, mas porque foi moldada como veículo puro de continuidade. Ela não é símbolo do mal, ela é espelho da missão biológica. Enquanto o homem se perde em ideias, ideais, sentidos e fugas, a mulher permanece, na terra, no hoje, no corpo, na continuidade. Ela cuida do lar, da cria, da estrutura, não por submissão, mas por programação. Schopenhauer não a odeia. Ele a revela como chave do projeto. Não é desprezo, é reconhecimento da função. Ela não é distração, é o código, o corpo dela, a fala, o toque. Tudo nela grita sobrevivência, estabilidade, fecundidade. E a vontade a moldou assim, instintiva, emocional, prática. Ela não busca abstrações porque não foi feita para se perder no invisível. Foi feita para sustentar o que vive. E nisso, ela é perfeita, terrivelmente perfeita. Para Schopenhauer, isso não é misoginia. É realidade metafísica. A mulher não resiste à vontade. Ela é a vontade encarnada. Ela vive por ela, move-se por ela, multiplica-a. Através do ventre, do cuidado, do vínculo, ela não domina com força, mas com necessidade, com afeto, com instinto, e por isso é mais poderosa do que qualquer homem percebe. Ela não precisa querer o controle. Ela já o tem, não pela mente, pelo corpo, não pelo grito, pelo chamado, e é isso que a torna invencível, não por escolha, mas por desenho. Enquanto o homem tenta resistir, ela continua, sem pausa, sem dúvida, sem se quebrar, porque ela é o que a vontade precisa, e o homem é só quem tenta entender. E o homem, onde ele fica nisso tudo? Se a mulher é o fio direto da vontade, viva, instintiva, silenciosamente invencível, o homem é o que pode dizer não. Não é que ele escape da vontade. Ele também é arrastado, também deseja, também sofre, mas há algo nele que o corrompe para cima. A consciência. A lucidez é seu fardo e seu portal. Schopenhauer via isso como maldição e glória, porque o homem é o único capaz de recusar a engrenagem. Enquanto a mulher vive no agora, no corpo, na necessidade, o homem pode morrer por um quadro que ninguém viu, pode escrever livros que ninguém pediu, pode lutar guerras por ideias, pode sangrar pelo invisível, ele pode viver por algo que não tem valor biológico e é por isso que ele sofre tanto. Mas essa é sua chance. Quando o homem enxerga a vontade, quando entende que sua fome nunca foi dele, que seus desejos foram escritos antes mesmo de nascer, ele quebra o script. Começa a perguntar: por que eu quero isso? Isso é meu? Ou é a vontade me usando de novo? E nesse instante ele vira ameaça, porque agora ele pode escolher. Ele pode criar, ele pode renunciar. A mulher continua o mundo. O homem pode transcendê-lo, mas isso cobra um preço alto. A liberdade vem com dor, a consciência isola, o pensamento profundo afasta. Você começa a ver o que os outros não veem, e ninguém entende, porque ninguém acordou do mesmo jeito. É aqui que nasce o peso, é aqui que nasce o homem, não por força, mas por negação. Mas Schopenhauer não para aí. Ele encara o mito mais perigoso com olhos de bisturi, o amor romântico, a doçura que encobre o veneno. Ele diz, é mentira. Não no sentido emocional, mas biológico. O amor não é magia, é armadilha, é truque da vontade, uma ilusão criada para você se entregar, para desejar a pessoa errada pelo motivo certo, continuar o ciclo. Você acha que escolheu, que se apaixonou, mas não, foi escolhido, foi usado. O frio na barriga, o brilho no olhar, a vontade de tocar, tudo isso não é você, é a vontade, disfarçada de romance. Você só virou veículo de reprodução, você só foi jogado no jogo sem perceber.
Porque a vontade sabe como mascarar prisão de presente. Homens buscam juventude, pele lisa, quadril largo, não porque são superficiais, mas porque o corpo grita fertilidade. Mulheres buscam força, dinheiro, status, não por interesse, mas por instinto. Porque o protetor é o que garante a sobrevivência da cria. Nenhum dos dois está errado, mas nenhum está livre. O amor é a máscara, o desejo é o roteiro, e você, se não acordar, é apenas o ator. O amor é a cela mais bonita da prisão, e a natureza é o carcereiro que sorri enquanto fecha a porta. Schopenhauer via isso com a frieza de um bisturi. Todo aquele fogo, toda a poesia, todas as juras de alma gêmea, só fantasia, só disfarce. É a biologia vestida de espiritualidade para que você não perceba o que realmente está acontecendo. Porque quando o objetivo é atingido, quando nasce uma criança, o encantamento evapora, a mágica vira rotina, o beijo vira tarefa, a paixão, silêncio. E o contrato começa, é isso, o amor vira contrato, e a vontade segue em frente, porque ela já conseguiu o que queria, continuidade da espécie. Você foi instrumento, foi veículo, agora é só mais um corpo cansado cumprindo função. Schopenhauer não dourava isso, ele dizia com crueza: o amor é uma prisão natural com paredes de prazer e teto de ilusão. Não porque você é fraco, mas porque a vontade é astuta. Ela precisa que você não perceba, precisa que você deseje o que ela quer. E o casamento? Aqui ele corta fundo, porque casamento para Schopenhauer é o sacrifício definitivo do homem. Ele não só via como armadilha, ele via como abate. A mulher, segundo ele, entra no jogo buscando segurança para si e seus filhos, não por malícia, por instinto. Ela não está enganando, está obedecendo à natureza. A vontade fala através dela. Ela oferece afeto, mas o que realmente está assinando é um pacto de sobrevivência. E o homem, ele acha que está escolhendo por amor, mas está cedendo por programação. Ele entrega liberdade, visão, destino, por uma emoção que nunca foi dele. Era script. Isso soa cruel. E é. Mas para Schopenhauer, não era só teoria. Era trauma, era pessoal. Porque atrás de cada ideia que ele lançou contra o amor, havia um coração ferido. A mãe, Johanna Schopenhauer. Antes de ser o filósofo das trevas, Arthur foi um menino. E como todo menino, queria ser visto, queria ser acolhido. Mas a mãe era distante. Era fria, era forte demais para caber no colo dele. Escritora renomada, mulher culta, independente, admirada na alta sociedade. Mas, para ele, era espelho sem reflexo. Ela o via como sombrio, arrogante, difícil. Ele a via como vaidosa, superficial, falsa. E a guerra começou ali. Uma guerra feita de cartas cruéis, discussões infindas, ausências que doíam mais do que tapas. O menino cresceu, mas a ferida não. Ele transformou mágoa em filosofia, transformou abandono em tese, e por trás de cada frase sobre o amor ser armadilha, havia o eco de uma criança dizendo: olhe para mim. Ele não escreveu só com a cabeça, escreveu com a ferida. Schopenhauer não falava sobre mulheres como filósofo, falava como filho, um filho que não se sentiu amado, e quando a dor é funda demais, ela não desaparece, ela se transforma, primeiro em defesa, depois em doutrina. E, por fim, em muro. A teoria sobre o instinto feminino, sobre a manipulação, sobre a instabilidade emocional, não nasceu da paz, nasceu do abandono. O que ele dizia sobre as mulheres não era só ideia, era armadura, era escudo para não sentir de novo aquilo que ardeu pela primeira vez no colo frio de sua mãe. Porque se a primeira mulher não ofereceu calor, talvez o amor fosse uma mentira. Se nem ela, quem mais? Melhor então dizer que todas são guiadas por instinto, que nenhuma é capaz de amor verdadeiro. Melhor cortar antes de ser cortado. E assim a filosofia virou trincheira. A misoginia talvez não fosse ódio, mas medo. Medo do poder que as mulheres têm sobre o coração dos homens, principalmente sobre os corações que mais precisavam e não encontraram. Dizer isso não é perdoar, é ver. Ver o homem por trás das ideias, ver o menino por trás das frases amargas, porque por trás da teoria mais gélida havia um grito abafado, porque ela nunca me segurou como eu precisava, e é aqui que o aviso final se ergue como muralha. Schopenhauer não odiava a mulher, ele temia o que ela simbolizava, a armadilha definitiva da vontade, a beleza, o desejo, a sedução.
não como armas externas, mas como chaves biológicas que abrem brechas no homem mais lúcido. Ele via isso com terror filosófico. O homem pode ser forte, disciplinado, focado. Pode construir uma vida de significado. Pode caminhar com propósito. Mas então ela aparece. E não com gritos, não com guerra, mas com sorriso, com toque, com um apelo invisível que desloca o eixo de qualquer missão. E o homem esquece quem é. Troca a direção por um momento. Substitui propósito por presença. Cede. E o que era vida se torna distração. Esse é o teste. Não o da força, mas o do foco. A mulher, nesse cenário, não é vilã. É prova. Prova da capacidade do homem de lembrar-se de si, mesmo quando o mundo lhe oferece a ilusão mais doce. Schopenhauer não nos deixou um manual. Deixou um espelho rachado. Quem ousa olhar, vê algo além da crítica. Vê o abismo da própria vulnerabilidade. Ele acredita estar seguindo o coração, mas está apenas respondendo ao comando invisível da vontade. E ela, essa vontade disfarçada de emoção, começa a corroer o que ele era. Ele gira em torno dela, ele se adapta, ele oferece tudo, mas no processo, perde a nitidez, a independência, a força que o fazia inteiro. E o mais cruel é que ela percebe, não porque é má, mas porque o instinto sente. O homem sem centro se torna o homem que ela não pode confiar. Não há mais tensão, não há mais missão, só entrega, e entrega sem eixo não desperta desejo, desperta pena. Esse é o fim que Schopenhauer avisou. O homem não é destruído pelo amor, é destruído quando se dissolve nele, quando troca propósito por presença, quando faz dela não uma parceira, mas um altar. Não se trata de odiar a mulher, nem de temer o amor, trata-se de ver o jogo que acontece por baixo da pele da emoção, ver a mão que puxa o desejo como isca, a vontade, essa entidade silenciosa que só quer uma coisa, continuidade da vida, e usa o homem como isca, como ponte, como peça. Schopenhauer revelou a divisão interna. Todo homem carrega dois, o animal que deseja, o pensador que escolhe. Um vive de impulso, o outro de significado, mas quase ninguém nota essa batalha. A maioria acredita que é livre, que escolhe, que ama, mas só está dançando ao som que a vontade toca, sobretudo quando o amor aparece. O amor não como poesia, mas como armadilha sagrada. Magnetismo biológico vestido de eternidade. É por isso que tantos caem, desistem da missão, trocam a espada por conforto e se tornam sombras do que poderiam ser. O aviso de Schopenhauer não é para negar o amor, é para enxergar o seu disfarce, reconhecer o campo de batalha antes de se tornar refém. A liberdade que importa não é escapar do amor, é não ser escravo dele. Por isso, nunca confie em sua emoção mais intensa sem antes perguntar: essa vontade é minha ou fui invadido? Essa é a pergunta que separa o jogador da peça. Você não precisa me ouvir. Precisa ouvir o que sussurra dentro de você quando o corpo arrepia por algo que devia ter sido silêncio. Ela não é o erro, é o espelho. O homem que não vê isso é engolido por um desejo que não lhe pertence. Essa é a muralha. Ou você sobe, ou se repete. A vontade não grita. Ela sussurra entre os seus gestos. E quando você chama de amor, ela já amarrou o nó. Você acha que a perdeu? Não. Foi você que se perdeu. No instante em que a colocou no centro, saiu do seu. Homem sem eixo vira oferenda. Vira pretexto. Vira pena. Você quer amar? Primeiro volte para o seu posto, porque ela sente quando você abandonou sua muralha para tentar caber no colo dela. E quando ela sente, não é ela que vai embora, é o respeito. E sem respeito, o desejo morre. Schopenhauer não queria que você parasse de amar. Queria que você parasse de ser puxado como boneco por um amor que não era seu. Se você ainda acha que a paixão é liberdade, pergunte-se: por que ela só aparece quando você esquece quem era? A resposta não é para hoje, é para quando você acordar. Se suportou até aqui, aguenta o que vem depois. Nos vemos lá, em silêncio. Comente. Eu comando sem dizer nada.